resolvemos fazer 3 momentos da história das telecomunicações no Brasil. E esses 3 momentos são o nascimento do telefone, em 1876, com a presença do Dom Pedro II, que visitava Filadélfia, a exposição do centenário lá dos Estados Unidos, da independência americana. O segundo momento é o momento em que nós temos uma lei nova, o chamado Código Brasileiro de Telecomunicações, votado pelo Congresso Brasileiro em 1962, que deu origem a todo o projeto da atual Telebrás, da Embratel, que foi realizado durante o regime militar e que teve o seu tempo de ascensão depois de crise, e agora o terceiro momento, que é exatamente este que nós estamos vivendo e a sua perspectiva futura, que é a privatização, a quebra do monopólio, a abertura do mercado, um plano muito mais ambicioso, investimentos muito maiores do que nós tínhamos até aqui, que é a atualização. Isso, em síntese, é o livro. A importância é inestimável nesse momento, porque o momento que o Brasil vive, o mundo vive nesse final de século, um projeto como esse é um projeto de extremo significado para a sociedade brasileira e é uma contribuição enorme que essa equipe de trabalho desenvolve nesse projeto. Esse livro é realmente muito importante para o setor de telecomunicações, porque traz a história desse segmento no Brasil de forma muito objetiva, direta, rica em números, detalhes, fatos. E eu acredito que as pessoas, e a Alcatel acredita nisso profundamente, as pessoas que vão ler esse livro vão estar mais bem preparadas para entender o futuro das telecomunicações neste país. O processo de criação muda dependendo do objeto, né? Esse livro teve um processo muito interessante. O Veloso teve a ideia de fazer um livro sobre telecomunicações, procurou o cliente certo, que indicou o melhor autor, porque é uma pessoa completamente apaixonada pelo assunto e que conhece muito bem, profundamente esse assunto. Então, foi muito interessante, né? No primeiro momento, eu tive um texto do Etevaldo, eu li com muita atenção, fiz algumas observações, achei que tinha pontos muito interessantes, pedi que ele aprofundasse mais, dei algumas sugestões e esse projeto foi especial porque o autor estava muito aberto a qualquer tipo de crítica, a qualquer pedido. Então, foi diferente dos outros projetos que eu estou acostumada a fazer, porque ele esteve presente o tempo inteiro. No caso de telecomunicações, primeiro, a gente buscou um trabalho moderno e limpo ao mesmo tempo, uma vez que você está falando com um público não fashion, está falando com um público sério, um público profissionalizado, etc. Contei com isso, com a colaboração de todos os profissionais que trabalharam comigo, para a gente, às vezes, não exceder, não ficar gráfico demais e trazer a limpeza que um trabalho desse merecia. Fomos buscar também efeitos gráficos que transmitissem um pouco da nova tecnologia da computação, da linguagem de binários, do efeito das comunicações, da internet, enfim, tudo que passasse em termos de velocidade, imagens, que as letras são imagens, né? Então essas letras não estão trabalhadas apenas como letras, mas como imagens quase que de vídeo ou quase que digitais, né? Esse foi um dos aspectos que a gente buscou. Hoje em dia, uma empresa, quando você monta um projeto como esse, você tem que partir de 2 grandes referenciais: qualidade, quer dizer, qualidade e criatividade. Quando eu procurei a Vânia como editora, o Etevaldo, que é o maior especialista do país em telecomunicações, um jornalista de renome nacional e internacional, o Marcos Pereira, que é um grande diretor de arte, né? Eu sabia que o capital de um projeto, acima de tudo, é a qualidade da equipe. E eu tive muita sorte, porque a equipe se entrosou muito bem e prova é que o resultado final do projeto
na minha opinião, e na opinião de pessoas extremamente competentes, está ótimo, né? Eu acho que isso é a grande prova desse acerto. É um livro que vai prestar um serviço muito grande aos estudiosos, às bibliotecas, às escolas públicas, à universidade, àqueles que querem realmente. Porque é muito raro nós temos no Brasil livros de telecomunicações. Existem muito poucos, 3 ou 4 livros em épocas diferentes e nenhum deles com essas características. Uma tiragem limitada, uma parte dessa tiragem vai para a sociedade brasileira, ou seja, o município de São Paulo está entrando com patrocínio também, junto com a Lei Mendonça. Uma parte será destinada às bibliotecas públicas da cidade de São Paulo. Outra parte a Alcatel vai oferecer para os seus clientes, para pesquisadores no Brasil, no mundo todo, especialistas da área, e também embaixadas, câmaras de comércio, universidades ligadas à área de telecomunicações, à área de comunicação, engenharia, ou seja, destinado ao público interessado, ao público em geral, aos estudantes, aos formadores de opinião. A Alcatel decidiu patrocinar um livro sobre a história das telecomunicações no Brasil porque acredita que está contribuindo para o desenvolvimento desse setor no Brasil. E, além disso, porque essa história é interessantíssima. Ela começa no século passado, com o imperador Dom Pedro II, e o Brasil tem muito a contar sobre as telecomunicações. E, portanto, a Alcatel decidiu, e quando foi procurada pela Desenho Editorial, patrocinar esse livro. A primeira frase transmitida pelo telefone foi um pedido de socorro. O Grambel estava, em março de 1876, terminando um modelo, aliás, um modelo que não funcionou bem, mas tinha ácido sulfúrico e, de repente, ele derruba ácido na roupa e grita pedindo a presença do seu auxiliar, o Thomas Watson. Ele diz: "Mr. Watson, come here, I need you." E, curiosamente, o telefone ligado ao sistema funcionou naquele momento e o Watson, lá no andar terra, ouviu, estava com o fone no ouvido, ficou impressionado e não ia atender o pedido, ficava pulando de alegria. E, realmente, essa foi a primeira frase transmitida.